Existe um personagem muito famoso na mitologia grega chamado Rei Midas, que ficou conhecido pelo incrível dom de transformar em ouro tudo que por ele fosse tocado. É evidente que essa é uma história fictícia, mas muitas pessoas que estão por aí ou que já passaram por essa vida acabaram sendo comparadas a esse rei pela incrível capacidade de fazerem uma pequena oportunidade se transformar em um gigantesco império. Vou citar só alguns exemplos brasileiros para vocês: Silvio Santos, Samuel Klein, Antônio Hermílio de Moraes e, mais recentemente, o nosso ilustre homenageado de hoje, Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o famoso Dr. Caoa. A trajetória do fundador do Grupo Caoa é sensacional e muito inspiradora. Então já se acomoda aí na poltroninha, antecipa o nosso like bacanildo para não esquecer depois e curte o vídeo até o final, porque essa história vai te surpreender do começo ao fim. Vem comigo que no caminho eu te explico. Olha, quem tem mais de 40 anos deve se lembrar que no final dos anos 70 comprar um carro no Brasil não era nada fácil. Para você ter uma ideia, a inflação da época era tão absurda que os preços de vários produtos aumentavam todos os dias e com os carros não era diferente. Você imagina só, por exemplo, um carro que custasse hoje 100 mil reais, no dia seguinte poderia custar uns 105 e no outro já uns 110 mil reais. É, parecido com o que acontece hoje aí com o preço da gasolina, do gás de cozinha, né, do dólar. Não tem muita coisa diferente não, hein? Pois é. Além disso, os brasileiros não tinham muitas opções. Existia uma pequena variedade de modelos de carros disponíveis nas 4 marcas presentes no mercado. Eram apenas a Volkswagen, a Chevrolet, a Ford e a Fiat. Por essa razão, haviam também pouquíssimas concessionárias de veículos no Brasil. Uma delas representava a marca Ford e se chamava Vepel. Ela estava instalada lá na cidade de Campina Grande, na Paraíba, e foi nela que, em meados de 1979, um jovem médico cirurgião chamado Carlos Alberto de Oliveira Andrade comprou um Ford Landau, um dos carros mais sofisticados do país na época. Só que, alguns dias depois da aquisição, antes dele receber o veículo, a concessionária faliu. O quê? Simplesmente baixou as portas e deixou o Dr. Carlos e diversos outros clientes sem carro e sem dinheiro. Mas o Dr. Carlos tinha um enorme senso de oportunidade e também não queria deixar aquela grana ficar para trás, né? Então a solução foi o seguinte: conversar com o dono da concessionária, aquele cara que já estava falido, e propor a compra da empresa por um valorzinho bem camarada, já descontando o que ele tinha gastado no Landau. É claro, né? Óbvio. Nessa época, o Dr. Carlos Alberto tinha apenas 36 anos de idade e, embora não entendesse nada do comércio de automóveis, ele largou de vez o jaleco e o bisturi para se dedicar integralmente à sua nova empreitada, aprendendo diariamente com os erros e dificuldades do negócio e principalmente ouvindo os clientes, ouvindo as demandas dos clientes e melhorando cada vez mais na parte do atendimento. O que ninguém imaginava é que em tão pouco tempo a loja se destacaria tanto. O Dr. Caoa criou um estilo próprio de negociar e acabou ficando muito popular na região por aceitar não só carros usados como forma de pagamento, mas também cabeças de gado e até materiais de construção. Não demorou muito para que a montadora enxergasse esse potencial com bons olhos e oferecesse ao Dr. Carlos a aquisição de outras concessionárias pelo país. E ele foi aceitando todas. Uau! O resultado foi incrível. Em apenas 6 anos, ele passou a ser o maior revendedor de veículos Ford do Brasil. Rapaz, isso porque ele era médico, hein? Já imaginou se ele tivesse cursado administração, economia, essas coisas aí? Meu Deus do céu, dominava o mundo. Pois é, o Dr. Caoa ficou assim, representando apenas a marca Ford por muitos anos. Até que no começo da década de 90, o então presidente Fernando Collor de Mello, que vivia dizendo que os nossos carros eram carroças, decidiu reabrir as importações
que estavam fechadas desde 1976 aqui no Brasil. E como você já sabe, o homem que não perdia nenhuma oportunidade logo fez um acordo com a francesa Renault para ser o importador oficial da marca e vender os seus carros por aqui. Só que o acordo melou lá pelo final dos anos 90, porque a Renault decidiu assumir sozinha todas as operações da empresa no Brasil, inclusive a construção de uma fábrica no Paraná. Ou seja, a Caoa tinha feito todo o trabalho pesado, consolidando a marca no Brasil, e depois a Renault chegou e meio que disse, olha, muito obrigado pelos seus serviços, mas nós não precisamos mais de você, tá bom? Tchau e bênção. Bom, mas como dizia Alexander Graham Bell, quando uma porta se fecha, outra se abre. Em vez de ficar chorando leite derramado, ainda no final dos anos 90, o Dr. Carlos fechou 2 novos acordos, sendo que um deles mudaria radicalmente o seu futuro como empresário brasileiro. No contrato com a japonesa Subaru, o Grupo Caoa se tornou o importador e revendedor oficial da marca no Brasil em 1998. Já no ano seguinte, em 1999, com a sul-coreana Hyundai, as negociações foram muito além e um contrato bem mais amarrado permitiu liberdade e poder ao Grupo Caoa não só para importar e revender os veículos da marca no Brasil, como também construir uma enorme fábrica em 2007, estrategicamente instalada na cidade de Anápolis, em Goiás, ou seja, bem no meio do país, para facilitar o escoamento da produção para todos os estados do Brasil. Os investimentos iniciais foram da ordem de 1,2 bilhões de reais e a fábrica passou a montar por aqui alguns veículos como o Tucson e os caminhõezinhos HR e HD 78. Mais tarde, em 2013, um novo aporte de 600 milhões de reais garantiu a modernização da linha de montagem para a produção do iX35. Entretanto, numa atitude bem parecida com a da Renault, lá no final dos anos 90, a Hyundai tentou desfazer o acordo que garante a importação e produção de alguns modelos Hyundai pela Caoa até 2028, mas o Dr. Carlos Alberto venceu o processo numa corte da Alemanha. Bom, uma nova e importante conquista do Grupo Caoa no Brasil aconteceu em 2017 com a aquisição de 50,7% das operações brasileiras da chinesa Chery. Empresa essa que não andava muito bem das pernas por aqui, hein? Também convenhamos, com aqueles carrinhos que não eram lá essas coisas, né? Modelos como Chery QQ, Celery, Face e Tigo não empolgavam os clientes e deixavam muitas desconfianças quanto à qualidade do produto e principalmente do atendimento de pós-vendas. Já com o Dr. Carlos Alberto nas rédeas do negócio, a empresa passou a se chamar Caoa Chery e mais uma vez, algo que ele tocou virou ouro. Ele trouxe para o Brasil uma Chery que manda muito bem lá fora, mas a gente não sabia. Investiu pesado no lançamento de novos SUVs de excelente qualidade, como Tigo 2, Tigo 3, Tigo 5, Tigo 7 e Tigo 8, além dos sedãs Arizo 5 e Arizo 6. Veículos com design e tecnologia tão modernos que fazem com que a gente esqueça completamente daqueles primeiros carros que a marca trouxe para o Brasil antes de estar nas mãos do Caoa. Mas é claro, meus amigos, que existe uma receita especial para boa parte desse sucesso. Algo que o Dr. Carlos sempre fez questão de investir pesado, desde que comprou a sua primeira concessionária: marketing. Ah, quem é que nunca viu um comercial da Caoa, geralmente publicado no horário nobre das emissoras, enaltecendo a qualidade e os diferenciais dos seus carros, na voz de ninguém mais, ninguém menos que Ferreira Martins, um dos melhores locutores publicitários do Brasil, que faz questão de caprichar naquelas frases de impacto que sempre fecham os spots. Melhor do mundo, a melhor tecnologia do mundo, a 8ª maravilha do mundo. Com estratégias agressivas de marketing e um investimento financeiro incomensurável em anúncios de rádio, TV, mídia impressa e internet,
o Grupo Caoa fincou de vez a bandeira da Chery no Brasil e ampliou de forma surpreendente o número de concessionárias em todo o país, ganhando assim a confiança de boa parte dos brasileiros, não só nos produtos, como também na boa estrutura de atendimento de pós-vendas. O resultado em números, para você ter uma ideia, no ano passado, em plena pandemia, a empresa vendeu mais de 20 mil unidades. E nesse ano aqui, de 2021, que a gente está gravando, só no primeiro semestre foram emplacadas mais de 15 mil unidades. Porém, meus amigos, em 14 de agosto desse ano de 2021, o Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o Dr. Caoa, faleceu aos 77 anos de idade, deixando esse legado incrível e provando que, ao misturar senso de oportunidade com determinação e absoluta crença no seu próprio potencial, qualquer um de nós pode ser um verdadeiro Rei Midas, hein? E aí, já enviou seu vídeo pra gente com aquela saudação de saúde e sucesso para aparecer aqui no canal? Se ainda não, é só mandar para esse WhatsApp que está aparecendo aqui, ó. E não esquece de informar o teu nome e a cidade onde você mora, para a gente colocar bem bonito nessa plaquinha amarela, igual aos exemplos que você está vendo aí, tá bom? E se ficou alguma dúvida ou se você quer fazer um comentário sobre esse vídeo, é só escrever aqui embaixo que eu respondo com o maior prazer. Não esquece de ajudar o canal clicando agora mesmo aí no joinha. Se não está inscrito no Instante Volante ainda, é só escorregar o dedo e clicar aí no vermelhinho, inscrever-se e no sininho para você ficar sempre sabendo do que a gente traz aqui toda semana. É um prazer enorme trazer essas histórias, essas dicas, essas curiosidades para vocês. Trabalho que a gente faz com muito orgulho e com muita satisfação, tá bom? Gente, olha, sem mais delongas, tamo junto aí no meu Instagram, para você me seguir lá, que tem vários conteúdos que eu posto todo dia. Também no Facebook e no Twitter. Tem também a nossa playlist no Spotify, com as músicas aqui do canal que são sensacionais para você seguir aí também. E falando em músicas, temos também uma rádio, sim, Ativa FM Web, nossa rádio parceira. Acessa aí ativafmweb.com.br. Pode baixar também o aplicativo para iOS ou Android, é gratuito. E você ouve a nossa rádio 24 horas por dia em qualquer lugar do país, só musicão. Inclusive você vai escutar minha voz lá de vez em quando, hein? Não se espante. Aquela voz bonita de locutor. Pessoal, um baita abração e... saúde e sucesso para todos nós.